Olá, estou de volta aqui com a nossa série Você Tem Cara de Quê? E o tópico de hoje foi muito pedido pelo nosso público. De onde vem a famosa cara de bonzinho ou de boazinha? Eu sou a Cris Alves, consultora de imagem, especialista em análises faciais e te conto tudinho a partir de agora. Muito bem, antes de a gente começar a mergulhar nesse conteúdo, eu quero te perguntar uma coisa. Faz pouco tempo que você chegou por aqui? Se sim, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e de se inscrever nesse canal, porque aí todas as vezes que tiver um vídeo novo, você vai ser informado em primeira mão. Bora lá? Vamos saber de onde vem esse ruído de imagem? Por que eu digo ruído de imagem? Inclusive, esse já foi assunto aqui do primeiro vídeo da série, que é essa impressão que a gente deixa nas pessoas e que não é 100% verdade sobre nós, ou seja, não é a única faceta que a gente tem. E se você tiver interesse em conhecer esse conceito de ruído de imagem, te convido a assistir ao nosso primeiro vídeo aqui dessa série. E agora, falando em ruído de imagem, a cara de boazinha ou de bonzinho incomoda as pessoas, não é verdade? E por quê? Parece que é a pessoa que está sempre à disposição, que nunca vai dizer não, que aquele outro seu colega, amigo, familiar vai chegar em você com aqueles pedidos, aquelas conversas assim, de certa forma até absurdos, e que você vai estar sempre à disposição ali. Dizendo sim, fazendo o que a pessoa quer, que nunca vai mostrar as suas verdadeiras opiniões. Ou se posicionar conforme o que você acredita, não é? Isso é algo que de fato dói em algumas pessoas. E reconhecer de onde vêm esses ruídos de imagem pode te ajudar a contornar essa impressão. Veja bem, a famosa cara de bonzinho ou de boazinha vem de traços físicos, corporais que são curvilíneos. Eles advêm aí de volumes que a gente tem na gente e que de fato deixam a imagem mais curva, seja no rosto ou no corpo, mas principalmente no rosto. Porque, como eu sempre digo, cara de alguma coisa está na própria cara. Então, quando a pessoa tem angulações ósseas aparentes, essas angulações e projeções acabam criando arestas. E toda imagem que você tem ao seu redor, seja de um ambiente, de um objeto ou de uma pessoa que tem essas angulações bem definidas, aquilo informa ao seu cérebro intuitivamente que você deve ter cuidado, porque uma aresta pode acabar te incomodando e quem sabe até te machucando. E aí, a pessoa que tem a famosa cara de bonzinho ou de boazinha é toda curvilínea, aconchegante, e isso transfere para quem está do lado uma imagem de alguém que não oferece nenhum perigo, de uma imagem que é inofensiva e ao mesmo tempo indefesa. E isso faz com que a pessoa tome uma certa liberdade de invadir esse espaço sem o risco de receber de volta uma reação da qual essa pessoa não vai se agradar. E aí, a pessoa que tem a famosa cara de boazinha ou de bonzinho sofre com isso, porque os seus amigos, colegas de trabalho, familiares se aproveitam dessa imagem que é muito aconchegante, próxima, acolhedora. Vou citar aqui alguns exemplos. No perfil, o principal traço que identifica essa cara de boazinha ou de bonzinho é o queixo retraído, porque toda essa área nossa mandibular nos lembra do quanto nós somos predadores. Quando a gente começou a ingerir alimentos mais sólidos, nós desenvolvemos mais o ângulo da mandíbula e o queixo. Então, se a pessoa tem o queixo retraído, já indica que ela não tem tanta força na imagem. Consequentemente, ela tem de fato essa postura um pouco passiva e pela morfopsicologia, de fato, são pessoas que têm uma certa dificuldade De se impor, de dizer não, ou de demonstrar as suas convicções. Indo agora para um outro traço facial que entrega de imediato essa cara de bonzinho ou de boazinha, a gente chega nos olhos. E os olhos dessa pessoa que tem esse feedback, esse ruído de imagem, são olhos pueris, olhos de criança. Quais são os traços que identificam isso? Olhos pequenos, arredondados ou caídos, aqueles que têm a curva aqui do ponto externo para baixo. Voltando em mais um ponto,
O nariz arredondado, aquele que tem uma espécie de bolinha na ponta, porque de fato ele indica pessoas que são mais pacíficas e diplomáticas na sua atitude. Voltando ao nosso segmento inferior do rosto, eu falei do queixo no perfil e de frente a gente também deve considerar o queixo duplo ou papada, porque de fato ele se junta com o contorno facial, deixando o rosto com um aspecto mais curvo. E outra característica que é assim, imediata para essa cara de bonzinho ou de boazinha, bochechas, porque as bochechas são tridimensionais e até naqueles casos em que a pessoa tem um ângulo de mandíbula sutil ou pouco aparente, a bochecha acaba roubando a atenção do conjunto. De tudo que eu falei, pessoal, pode ser o somatório dessas características ou apenas uma delas. Basta que esse traço que identifica a cara de bonzinho ou de boazinha seja expressivo, seja aquele que domina o conjunto do visual. E ainda vamos lá para outras características que são comportamentais. Na verdade, essa pessoa que tem cara de boazinho ou de bonzinho, ela tem uma postura de fato passiva e pacífica, mas ela tem uma energia muito contida nela própria. Ela não é aquela pessoa que transmite essa energia para o exterior, que troca essa energia para o exterior e, na maioria dos casos, ela também não se impõe como deveria nos momentos adequados. Então, como é que a gente identifica isso? Um tom de voz muito baixo, pessoas que falam para dentro, a postura mais curvilínea ou caída, o gesto também que não transmite tanta energia, o olhar que pode, além do traço estático de ser pequeno, arredondado ou curvo para baixo, além disso a gente tem o fator dinâmico, que é aquela pessoa que não fixa o olhar na outra, que tem dificuldade de olhar nos olhos e com isso ela está sempre olhando para baixo o tempo todo. Pode ser que isso coincida com uma postura de alguém que é tímido ou retraído, ou não. Não estou querendo dizer aqui que toda pessoa tímida tem também cara de boazinha, mas em muitos casos, aquela pessoa que sofre com esse ruído de imagem do bonzinho ou da boazinha, no fundo, ela tem um pouco de timidez sim. Opa, opa, opa! Opa, opa, opa! Estava quase me esquecendo aqui de voltar em um dos traços faciais que são muito característicos também. Sobrancelhas. As sobrancelhas acompanham aí o olhar, fazendo a moldura dessa expressão que é mais tímida, retraída, não é? E pouco impositiva. Nesse caso, as sobrancelhas podem ser curtas, falhadas ou até mesmo caídas. Se juntar, então, as sobrancelhas caídas com os olhos caídos, de fato, essa pessoa vai transmitir muita suavidade e, consequentemente, essa questão aí do bonzinho ou da boazinha. Que no fundo é aquela pessoa que nunca vai fazer mal a ninguém, né? Porque ela não se põe, daí para fazer mal a alguém é uma distância muito grande, né? Pois bem, e falando em mais uma característica que é nossa, o contraste pessoal, que eu já mencionei aqui em outros vídeos também. Essa diferença de tonalidade entre cabelos, pele e olhos. Quanto maior essa diferença, como é no meu caso, maior o contraste pessoal. Pessoas que têm tons de cabelos, pele e olhos muito próximos têm um contraste pessoal mais baixo. E quanto mais baixo o contraste pessoal, mais a gente reforça a suavidade desses traços curvilíneos todos que eu acabei de mencionar aqui. Então, esse é um fator importante. Pessoas que têm a estatura baixa, quando a estatura se junta com esses traços característicos, também é reforçada a energia da suavidade excessiva e, por outro lado, a gente pode pensar também nas características do corpo, que podem seguir as curvas do rosto. Pessoas que têm curvas no corpo ou linhas mais amorfas, contornos indefinidos, também reforçam essa característica do bonzinho ou da boazinha. A pessoa é toda fofinha, aconchegante, então você pode chegar que ela jamais vai se rebelar contra você. Muito bem, esse é o raio-x da famosa cara de bonzinho ou boazinha, hein? E se você ainda não se encontrou aqui nessas caras que já vieram para a nossa série, por favor, deixe o seu comentário que eu quero fazer um vídeo especialmente para você. Existem explicações para todos os tipos de cara e eu quero contribuir para esse seu autoconhecimento. E no mais, se você conhece alguém que sofre com esse ruído de imagem, compartilhe esse vídeo, hein? Pode ser que isso dê vários insights aí para essa pessoa contornar essa impressão de que ela não gosta tanto. Vejo você no nosso próximo vídeo aqui nessa série. Você tem cara de quê?
Até já!